Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Bom, vamos continuar a fazer, né, aqueles videozinhos aqui sobre filmes, né, que estão estreando no cinema, que estão em cartaz no cinema, tá? E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma produção francesa intitulada A Fratura, tá? E é um filme que tem uma série de elementos aí, tá? Você não pode dizer que ele é somente de um gênero, né? Ele inicialmente se pretende ser um gênero de comédia, ele até consegue fazer isso com uma certa desenvoltura, tá? Mas depois ele tem um choque de realidade, ele tem uma espécie de plot twist, vamos dizer assim, que talvez fosse até uma coisa um tanto esperada, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o filme, lembrando, tá, que eu tô sempre aqui carregando as tintas nos spoilers, tá? Então, vocês já fiquem preparados sabendo disso, né? O filme ele se passa mais ou menos naquela época em que você teve a manifestação, né, dos caras que usavam coletes amarelos na França, né, que eram contra o Emmanuel Macron e que pediam, né, mais direitos sociais, né, e essas manifestações demoraram, vamos dizer assim, muitos dias, semanas, se eu não me engano, até meses, né, em Paris, e eram manifestações diárias, sempre reprimidas com muita violência pela polícia, com direito a bastante gás lacrimogêneo, bastante violência, muitas prisões, né? Uma coisa que a gente fica até um pouco surpreso, né? Porque não era muito diferente do que acontecia aqui no Brasil, né? Em termos de truculência, né? E aí a história ela vai girar em torno de dois núcleos principais, né? Um casal, né? De duas senhoras ali, né? Onde uma das senhoras do casal tá, vamos dizer assim, passando por uma crise muito violenta, ela é muito sensível, vamos dizer assim, e a outra está querendo abandonar ela, está querendo ir embora, né, porque não está mais aguentando, vamos dizer assim, o chiclete da relação, né, no caso, né, e aí essa mais sensível, essa mais chiclete, aí ela acaba levando um tombo no meio da rua e acaba parando no hospital público, né, para tratar de uma luxação violenta que ela ficou no cotovelo. Já o outro núcleo seria o quê? Seria um motorista de caminhão que está nessa manifestação dos coletes amarelos, né? E aí uma granada explode do lado dele e a perna dele fica cheia de estilhaços e ele vai parar nesse mesmo hospital público. E é um hospital público muito parecido com os nossos hospitais públicos aqui do Brasil. O filme gosta de ressaltar bastante, né, a carência, né, do serviço público, né, hospitalar na França, aí no caso, né? Como se realmente, né, o governo do Emmanuel Macron não estivesse dando muita bola, né, para esse atendimento público de saúde, né, nada muito diferente do que acontece aqui, né, no caso do Brasil, né, e aí você vê esse casal aí, né, de senhoras aí, tratando da luxação do cotovelo de uma delas e elas interagem com o caminhoneiro, né, que também está no hospital com a perna toda cheia de estilhaços, né, que os dois de repente precisam até passar por uma cirurgia, né. Essa mulher que sofre a luxação no cotovelo, vamos dizer assim, começa a ter uma briga política, né, com esse caminhoneiro, né, que os dois realmente eram duas pessoas que, vamos dizer assim, com uma visão progressista, mas com visões de mundo completamente diferentes, e até eles se entenderem, a coisa demora um pouco, né? E aí você tem meio ali que uma coisa um tanto surreal, né? De você ver os dois discutindo política no hospital, num hospital público lotado, as pessoas feridas, né? Coisa e tal, né? E você vai vendo todas as mazelas do que é, né? Você ter um serviço público, vamos dizer assim, sucateado, né, intencionalmente pelo governo, e de você ver também, né, as pessoas sofrendo por causa disso, né. E aí, nesse ponto, esse filme lembra muito, né, aquela série que tem na Globo do Sob Pressão, né. É um filme que começa a lembrar um pouco isso. E aí a coisa vai convergindo para uma comédia, né? Você vai vendo pouco a pouco o filme ficando cada vez mais engraçado dentro daquela situação caótica, absurda que é a do hospital público, né? Você vai vendo situações ali inusitadas acontecendo, né? O que vão tornando o filme muito engraçado. O problema é que, de repente, numa certa altura do filme, o que acontece? A manifestação chega à porta do hospital, um carro é virado, um carro é incendiado, os coletes amarelos querem entrar no hospital porque a polícia está descendo o pau em todo mundo, metendo gás lacrimogênio, e as pessoas ficam ali, né? O hospital tem que ser trancado, fechado, para ele não ser invadido por esses coletes amarelos, né, no caso.
E aí o que vai acontecer, né? Eles vão acabar tendo que entrar, né? Porque senão eles vão ser massacrados pela polícia, né? E o médico responsável pelo hospital, ele inclusive coloca a carreira em risco dele porque ele é proibido, inclusive, de deixar os manifestantes entrarem. Ainda tem esse detalhe, né? E aí o filme começa a ficar muito pesado, o filme começa a ficar muito forte, ele começa a ficar muito pesado, a graça, o humor desaparecem, você vê toda a tragédia daquela situação a olhos vistos, né? O caminhoneiro, por exemplo, ele precisa operar a perna, mas ao mesmo tempo ele precisa também fazer as entregas, senão ele perde o emprego dele, perde o salário dele, e ele quer sair do hospital de qualquer jeito, entendeu? Para poder fazer as entregas dele, para garantir o emprego dele no caso, né? O casal, né, de senhoras ali que estava, vamos dizer assim, brigando, né, dentro do hospital por aquela situação inusitada toda, né, elas conseguem sair do hospital mais unidas no caso, né, o caminhoneiro foge, mas aí ele pega o caminhão dele, dirigindo com a perna comprometida, aí ele bate com o caminhão e volta muito mais ferido, muito mais machucado para o hospital, e é assim que o filme termina, né, para coroar essa tragédia toda, né. Você vê também, por exemplo, manifestantes também sendo tratados no hospital, né, dizendo como eles foram, né, submetidos a uma rigorosa violência policial no meio da manifestação sem participarem de qualquer ato truculento, né, eles estavam só ali na manifestação andando, de repente eles foram violentamente agredidos pela polícia, né, as pessoas tendo que trabalhar no hospital sujeitas ao gás lacrimogêneo que vem de fora, né, o que torna o ambiente cada vez mais, vamos dizer assim, insalubre dentro do hospital, né. Um paciente, por exemplo, com laudo psiquiátrico que não está com medicação, que começa a acreditar que uma enfermeira denunciou ele para a polícia e faz ela de refém dentro do hospital, colocando uma tesoura, né, no pescoço dela, ameaçando cortar ela e tudo, né? Então você vai vendo essas situações cada vez mais tensas, cada vez mais escabrosas acontecendo, né? E aí o filme perde completamente a graça, e é aquele choque de realidade que te traz, né, desse surrealismo, né, dessa comédia um tanto surrealística, né? E você tem um choque de realidade que traz você, né, para o contexto do que está acontecendo mesmo, que é um contexto altamente trágico, muito trágico, tá? Então é um filme, tá, que faz você rir, faz você ficar chocado e, acima de tudo, faz você refletir, como até na França do Emmanuel Macron você tem uma situação que às vezes se assemelha muito com o que você vê aqui no Brasil, né? De descaso com a coisa pública, de descaso com os direitos das pessoas, e quando as pessoas vão cobrar esses direitos de seus governantes, são tratadas com uma violência extrema pela polícia, né? Pelo Estado, né? Você vê que isso não é uma coisa que acaba sendo um privilégio do Brasil, e acontece também num país dito desenvolvido como a França. Então vale muito a pena, né, vocês darem uma olhadinha nesse filme, darem uma conferidinha nesse filme, tal. Não sei se ele vai para streaming depois, ele está no cinema agora, mas procurem A Fratura para vocês assistirem, que vale muito a pena, tá, gente? Vou ficando por aqui, né? Trekker, como sempre, né, desejo uma vida longa e próspera para a galera, tá? Então, e a gente, numa outra oportunidade, a gente conversa sobre outro filme com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.